A zaga falhou? Estamos precisando contratar para defesa, rapaziada. Augusto Melo falou sobre contratações, se o Corinthians vai se movimentar no mercado para poder contratar zagueiro, lateral. A mídia cobrou ele ontem depois do jogo, porque nitidamente muitos erros defensivos. E é isso, rapaziada. Vamos ver o que o Augusto Melo falou e o que a galera da ESPN falou sobre o jogo de ontem, sobre contratações do Coringão para a parte defensiva. Bora lá. Você falou agora há pouco sobre o Corinthians, professor, sobre jogadores da base que foram destaque e que são exatamente as posições que o Corinthians precisa, você disse, né? Dois exemplos, né? Laterais. Também tem o Bahia do meio campo, que parece vai dar bom jogador. Coincidentemente, o presidente Augusto Melo, coincidência ou não, disse que a situação financeira não é das melhores para sair contratando. Contratou muita gente também no ano passado e contratou bem. Vamos ouvir o Augusto Melo. Não, a nossa preocupação terminar o ano era manter o elenco. A gente todos sabe a dificuldade financeira que nós temos. E a minha grande preocupação era terminar o ano e manter o elenco. E a gente fez de tudo para manter o elenco. E conseguimos. Agora sim, a gente está no mercado. Se houver alguma necessidade de alguma posição, a comissão técnica vai nos falar e a gente com certeza vai procurar da melhor forma possível, dentro daquilo que a gente vem trazendo pontualmente. Mas eu acho que o elenco está muito bom, o elenco está forte. Tá aí, professor. Ele falou também sobre a questão da política, jogou pesado mais uma vez com o Romeu Tuma Júnior, dizendo que é um ditador. Mas voltando, se vocês quiserem falar também de novo da parte política, mas voltando a essa parte de contratações, você falou que precisa muito de lateral. Tem o Bidu tem jogado bem, ontem foi mal, falhou, mas tem jogado bem, melhorou muito. Bem, mas a gente sabe qual é a do Bidu, né? E o Palácios, aos poucos, voltando. Tá voltando. E do lado direito é o Mateuzinho e o Léo Maná. Maná, que era da base também. Eu acho curioso esse negócio de não ter dinheiro. Quem não tem dinheiro não gasta errado. Então, isso é uma coisa que acontece com o Santos, por exemplo. Nunca tem dinheiro e gasta errado. Então vamos botar o dedo na ferida? Quando perguntaram ali de reforço, estão falando da defesa, certo? Do meio para trás. Ontem o Kaká foi muito criticado. O Corinthians acabou de transformar o que era um empréstimo do Kaká em contratação definitiva. Foi agora, em janeiro. Então, você não tem dinheiro. E se o Kaká não servia, pelo amor de Deus... Não, mas se eles contrataram porque eles acham que serve. Então vamos de Kaká, certo? Quem não tem dinheiro não rasga dinheiro. Acabou de fazer uma aposta no Kaká. Então, não é só não ter dinheiro, é gastar errado, é não planejar do jeito que devia planejar. O presidente está certo no sentido de que conseguiu manteve os principais jogadores. Está aí Depay, está aí Yuri Alberto, que até teria proposta de fora, está tudo certo ali. Mas ainda tem carências. Então, é a questão do planejamento errado, né? Quem não tem dinheiro não renova com quem acha que... O Fagner para depois emprestar e pagar Então, o Fagner era a mesma coisa. Saiu, emprestado. A gente já falou muito sobre o jogo, mas você falou do Depay, eu me lembrei de uma pergunta que eu queria ter feito anteriormente, vou fazer agora. O Depay foi abaixo, isso aí todo mundo viu. Até ele sabe, ele joga muito mais. Mas foi só culpa dele ou a bola não chegou tanto para ele, vocês acham? Não. Qual é a sua visão? Culpa dele. Eu achei que ele estava mais nervoso que o habitual ontem. Ele já é meio reclamão. Mas ontem ele reclamava em todas, inclusive em algumas bolas que ele não tinha razão de reclamar. A bola pouco chegou na frente, não só para ele, para o Yuri Alberto também. No segundo tempo se tentou corrigir isso, entra o Martínez, mas aí ao contrário, o Corinthians perde uma força. A Mari acabou de mostrar o espaço que o Corinthians não dava no primeiro tempo, deu todo no segundo tempo. Então não foi só culpa do Depay, não. Acho que ontem ele foi mais uma vítima do jeito que o time não conseguiu. Agora esse time... Foi diferente daquele outro São Paulo e Corinthians. Logo no início quando ele tinha chegado no Corinthians, um dos primeiros jogos do Depay, que ali ele individualmente foi muito mal. Ontem era uma condição diferente. Ele foi abaixo, não jogou o que ele sabe jogar, mas na minha visão, coletivamente assim, o time também não ajudou muito ele. Não sei... Se vocês discordam, fica à vontade. E ficou muito espaçado depois, assim, não teve aproximação, não teve alguém procurando ali. Acho que o campo prejudicou, o time foi abaixo, individualmente errando alguns passes, tomada de decisão. Então, acho que ele estava junto com um coletivo que não conseguiu permanecer numa intensidade de primeiro tempo. Você viu da mesma forma ou viu diferente? Eu só achei que ele ficou muito, também, pouco participativo. Então, ok, passa muito pelo coletivo, mas, por exemplo, eu vi o Yuri mais buscando o jogo do que ele. Sim. Então, isso eu senti... Foi o jogo que ele mais isolado.
por questões coletivas, mas também individuais. Porque no bom do Corinthians não foi ele que sobressaiu. Foi exato. o Yuri, por exemplo. Exato. Né? Esse é o ponto. O pouco ali da frente. Né? Então, esse Agora, pra mim- a comparação com o primeiro jogo com o São Paulo é ingrata, porque aquele primeiro jogo lá ali não- tem o nome de um filme, Entrando numa Fria. Ele entrou numa fria, ele não era o cara para fazer aquilo num jogo que o Corinthians estava com um jogador a menos. Não vamos esquecer que era uma outra condição física do Depay, ele tinha acabado de chegar. Sim, sim. A Né? ligação é completamente Bem lembrado. Hoje ele está... E até na dinâmica, o Thales Magno entra no segundo tempo e também não consegue fazer muita coisa. Mas acho que entrou tarde. Aí Eu teria é voltado... técnica. Aí é uma percepção muito individual. Podia ter voltado com o Thales Magno e acontecer tudo o que aconteceu. Mas eu teria arriscado a entrada do Thales Magno ali, não a do Romero. Pablo Maia e Alisson também jogando bem. Coletivo do São Paulo aparecendo muito, Mário. Mas não tem jeito, quando a gente olha aqueles 4, não dá vontade de falar deles? É o que chama atenção para o início da temporada, né? O São Paulo mira no Oscar e quando concretiza a vinda dele para cá, de fato o burburinho já começa, né? Mas como que vai encaixar, como que vai montar esse São Paulo, vai sobrar para quem? Tem que de alguma forma adaptar. Lucas e Oscar precisam jogar juntos, enfim, é o assunto do momento para o São Paulo. Mas eu acho que a gente tem que valorizar também o planejamento da temporada São Paulina, desse início de uma pré-temporada muito difícil de ser praticada por conta do calendário. Mas quando a gente Mas foi cornetada a pré-temporada do Tricolor nos Estados Unidos. Não, mas quando o O Zubeldia... presidente do Verdão falou que aquilo lá não serve para nada. Pois é, na visão da lei ela não serve mesmo. Mas quando a gente ouve o Zubeldia, principalmente, né, tanto nesse pós-jogo quanto no Guarani, e ele analisa a pré-temporada não só da parte técnica e física da equipe, mas do envolvimento dos jogadores, do entrosamento, da troca entre eles, como para ele é importante, de fato, ter esse relacionamento, né, entre os atletas, e a pré-temporada também serviu para isso. E a gente vê agora acontecendo, né? Contra o Guarani, a gente já viu algumas coisas. O Guarani, em dado momento, também pôs dificuldade ao São Paulo, saindo para pressionar, para marcar lá em cima, evidenciando algumas dificuldades da equipe, como saída de jogo, quando está pressionado, até por conta dos zagueiros, dos laterais. Mas Lucas e Oscar, eles desequilibram um nível absurdo, assim. Impressionante o que tem Lucas já, o que tem feito desde quando ele chega ao São Paulo, passando também pela fase de adaptação, pela fase de calendário, já mais adaptado do que o Oscar, que também vai passar por isso, da questão física. Fica o jogo inteiro ontem, né? Isso é muito importante para ele, que o Zubeldia, depois contra o Guarani, falou que inevitavelmente vai trocar a cada 2 jogos, que vai rodar a equipe. Falou que fevereiro vai ser um calendário muito puxado para o São Paulo. Mas, de fato, ontem o time começa bem o jogo, depois o Corinthians consegue equilibrar. O Corinthians também tem muita qualidade, né? Individual, também tem boas associações. O São Paulo, com o Rafael, consegue levar o 0-0 para o segundo tempo, porque o Rafael faz 2 intervenções. Eu esqueci de falar, que eu falei dos laterais, dos zagueiros, do quarteto, dos volantes. Sim. Esqueci de falar, ainda bem que você lembrou. Rafael, mais uma vez, jogando muito. Jogando muito, naquela falta do Memphis, depois na cabeçada do escanteio. Lembrou Gordon Banks. Nossa, aquela do Kaká foi um espetáculo. Um espetáculo, né? E aí no segundo tempo tem outra, enfim. Mas prevaleceu aí, de fato um São Paulo aí, essa defesa da falta. Não é fácil essa defesa não, viu? Tá meio encoberto ali pela barreira. Muito, olha isso, tem um leve desvio também. Coisa que muito tempo faltou ao São Paulo Futebol Clube, né? Espetáculo. O São Paulino reclamava de um goleiro que pegasse essas bolas do jogo. Essas bolas que proporcionaram o espetáculo do quarteto no segundo tempo. Eu vi muito corintiano reclamando do gol de cabeça do Lucas. Tudo bem, tem que reclamar mesmo, houve falha defensiva. Eu vejo muito mérito no cruzamento do Oscar e na cabeçada do Lucas. Mas o Corinthians podia ter feito um gol da mesma forma ali. Na cabeçada, quem foi que cabeceou? Foi o Kaká? O Kaká. Só que o goleirão fez uma defesa absurda. Uma foi o Kaká, outra foi o André Ramalho. O André Ramalho, né? E a bola bateu na trave ainda. O problema é que se não tiver falha, não tem gol, professor. É que no Corinthians essa falha da bola aérea é muito recorrente. E a maneira, eu concordo, a cobrança do Oscar, fantástica, aliás, mais um grande jogo do Oscar. E a subida do Lucas, a movimentação? Agora o Lucas veio de trás,
com muito espaço. Isso não é novidade para o Lucas. Não é, ele está sempre ali. Ele faz isso. O gol que ele perde na Libertadores foi assim, não foi? Ou Também. foi Contra o Copa do Galo. Brasil? Foi Libertadores, Contra né? o Galo no segundo pau ali, né? Foi de cabeça também, né? Agora, não pode dar todo aquele espaço e um jogador com a altura dele 1,72, ganhar de né? 3 ali, Isso de pega 3 pra mim. zagueiros. Então, para que tem zagueiro? Então, tem uma falha recorrente, sim. O Emiliano falou dos erros na coletiva. Um dos erros é recorrente. Outro erro terrível é você ter um lateral a seu favor. Esse é o pior No gol seu que o ponto Corinthians de, tomou. no Dos seu três é o campo de pior. defesa. O lateral é cobrado para trás. Tem a sequência de erro. Ali foi erro técnico. Né? O Bidu foi dar um passe, deu uma tijolada. Deu uma tijolada. Um passe muito Pro forte. Carrilho, que foi o grande difícil. destaque O do primeiro Carrilho tempo. teve dificuldade para dominar, mas conseguiu dominar. Aí foi tentar sair jogando e pisou na bola. Falha técnica de 2 jogadores. Mas é até chato. Mas não tem o mérito do São Paulo estar pressionando? É isso que eu ia falar. É até chato, diante de uma partida como essa que o São Paulo fez, a gente levantar essas coisas como se não fosse isso o resultado. Não. O São Paulo jogou uma partidaça no segundo tempo. O quarteto da frente, essa questão, o Oscar é muito móvel, né? A gente tinha aquela... fica discutindo recomposição, se vai recompor ou não, e a gente, às vezes, esquece as dificuldades que jogadores com essa qualidade colocam para as defesas. O Oscar tenta a associação em toda parte do campo. Onde precisar, ele está lá. Então, isso é muito mérito. Um jogador como o Lucas pegar a bola no chão... Mas fazer o que ajuda ele para marcar fez, também, viu? né? Você que gosta dessas comparações aí, o Lucas é um pita dos tempos modernos, que um dia no São Paulo e Palmeiras, ele entrou desse jeito. Joga muito, Entendeu? Lucas, mas calma. Não, mas os Você tempos- viu o Pita. os tempos- Agora eu tô no papel do Prates. Aqui você tá no papel do Abel Neto. Prates já e eu tá sou digitando. Prates. Os tempos modernos... Pita, calma. Não tem calma nos tempos modernos. Quando não? a gente fala dos tempos modernos, ansiedade, é o a tempo que comparação acontece. é... Mas Isso o aí gol vai ficar do, pra o gol do história. Lucas ontem lembrou um gol do Pita contra o Palmeiras. Então, isso que, No é isso Pacaembu. que eu estou falando. verdade. Daquele lance. Boa, Aquele boa, lance do gostei. Então empolga, pode empolgar. Empolguei também. Aquele, Lembrei desse lance e aquele empolguei. lance foi em 85. Até hoje a gente lembra dele. Nós estamos em 2025. Ele foi... em Ah, não, foi 2005. contra o Palmeiras aquele, Contra do o Pita. Palmeiras. Não foi contra o Corinthians. Reabertura do Pacaembu. Eu fui, inclusive, eu estava naquele jogo, porque não precisava pagar, você dava uma pilha. Tinha uma empresa Foi de só pilha. porque era de graça, né? Eu troquei Seu por mão uma de pilha, vaca. pilha usada. Foi por uma pilha usada. Daqui a 20 anos haverá um São Paulino falando para o filho e para o neto que um dia o Lucas pegou a bola e fez isso contra a defesa do Corinthians. Eu hoje peguei Caleri ajudou, hein? Belo muito. pivô do Caleri, quase caindo. Peguei o metrô com a Fabiana hoje. Nem vou mandar um abraço para a Fabiana, porque hoje ela não está assistindo a gente. Ela me contou no metrô, a São Paulina Fabiana, que ela nos acompanha quando faz o home office. A Fabiana é empolgadíssima, como muitos tricolores hoje com sua camisa no metrô. Ela falou do Lucas, a Fabiana? Está completamente apaixonada por tudo que aconteceu com o São Paulo Futebol Clube. Não só ontem, mas também no sábado. Foi aniversário do São Paulo no sábado. Não encontrou nenhum corintiano reclamando da defesa? É isso. Do Kaká, que Já fala um em- monte. Encontrei em casa já. O Daniel estava, meu filho estava conformado. É muito legal o ponto do professor, assim, de destacar o mérito, e tem que ter, porque você está falando de um quarteto que mostrou... Todo mundo participou de gol ali, né? Todo mundo. Luciano com assistência, Caleri com assistência, Lucas com 2 gols, Oscar com gol e assistência. A dinâmica fluiu bem, até defensivamente em alguns momentos. Até pegando um gancho que tinha um GC, provou que o quarteto pode dar certo, da mesma forma que a gente está falando do Vasco, eu acho que é bom ter cautela. Sim. Foi gigante a atuação, acho que para o torcedor estar muito feliz mesmo, ainda mais no fim de semana que ganhou os 2 Tinha jogos. jogado bem contra o Guarani. E jogou, mas ainda assim são 2 jogos, então acho que provar no mais alto nível, acho que ainda é calma, mas deu ótimos indícios que pode funcionar. Tem todo o mérito, mas eu não consigo desassociar a partida, acho que a gente contar a história desse majestoso, falar só do mérito do São Paulo, para mim fica incompleto. Porque se você olhar o primeiro tempo, foi extremamente equilibrado, o São Paulo começa melhor, depois o Corinthians cresce, e a chance mais perigosa é do Corinthians. E os erros individuais, para mim, eles condicionaram muito o que foi o jogo. O erro do Corinthians ali na marcação, mérito do Lucas, não é novidade ele aparecer dentro da área, mas é o gol de cabeça de um cara de 1,72. Acho que isso tem que ser evitado. O segundo gol, para mim, é o erro maior, e acho que o Corinthians sentiu o golpe. Quando tem a possibilidade de voltar, uma nova falha, para mim, ali, principalmente do Kaká no terceiro gol, e isso acaba determinando muito o que foi o jogo. Por isso que eu falo, acho que tem o mérito do São Paulo,
tem que ser destacado isso, mas eu não consigo contar a história do jogo falando só do mérito. Para mim, os erros do Corinthians foram extremamente determinantes num jogo que o primeiro tempo mostrou muito equilíbrio. Eu acho que os erros do Corinthians determinaram a diferença no placar. De 2 gols. O São Paulo jogou melhor. O São Paulo jogou Mereceu para vencer. a vitória. Não quero tirar nem um pouco o mérito. É isso, para a vitória do São Paulo. Agora, como o Corinthians errou em demasia, acabou tomando um resultado de 2 gols adversos. Talvez isso tenha ficado mais pesado. Mas o São Paulo jogou para ganhar esse jogo. Muito bem. Pode mostrar aberto aqui, ó. Mostra aqui, mostra aqui. Vocês estão reparando que o assento da Mari está vazio. Claro, porque ela está na tela. Sim. Hoje não temos olho leal, mas temos... Como é que a gente pode chamar? É difícil. Olho da Mari, olho Pereira? Eu gostei de olho da Mari. Olho Pereira? Pode ser. Qual você gosta, Olho Mari? da Mari é mais legal, Eu vou honrar o Eugênio aqui, vou ser leal ao olho. A gente aproveitar esse clássico e ter alguma análise, né? Mas é justamente para reforçar o que os amigos estão falando, só que agora ilustrando para o Fã de Esportes. A gente vai mostrar, então, méritos do São Paulo e erros do Corinthians. Peguei uma imagem aqui, um lance ainda do primeiro tempo, em que o Corinthians ocupava muito melhor o campo, distribuía suas peças. Carrídio, para mim, foi o grande destaque dessa primeira etapa, justamente por um meio de campo muito forte, marcador, e também ajudando na saída de jogo. Então, um lance em que o São Paulo está com a bola e o Corinthians já se distribui, muito parecido. O Lucas já buscando um pivô, uma associação aqui com o Luciano, já tentando acelerar a jogada que tanto funcionou no golaço dele. O Corinthians marca muito próximo. Ó, Corinthians já se distribuindo muito bem aqui, já cercando o lance do São Paulo. Só que é uma marcação que acontece e que dá resultado, porque o Lucas tenta e aí o Santana já gruda nele e o árbitro não marca a falta, então o lance segue. Vamos seguir o lance. O Corinthians recupera, o São Paulo volta, vai tentar atacar mais uma vez. Carrídio já próximo. O Mateuzinho já faz uma falta aqui para o Corinthians ter essa possibilidade de já sair com muito espaço para atacar o São Paulo. E é desse lance que vai gerar a falta que a gente estava elogiando a defesa do Rafael. O Corinthians tem campo para trocar, para acelerar. Quando a gente elogia associações do Corinthians que o São Paulo conseguiu fazer no primeiro tempo, a gente olha aqui como os jogadores eles se entendem. Coronado e Yuri. Ó, tudo muito rápido para a falta acontecer. Esse foi o grande lance, o grande mérito do Corinthians no primeiro tempo. Depois que equilibra o jogo, uma marcação muito forte de meio de campo, não deixando espaço para o São Paulo, porque sabe da qualidade do Lucas. Aí agora o jogo vira para a segunda etapa. A falta que a gente tanto falou do cabeceio do Lucas, a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Primeiro eu quero que vocês reparem já no gesto do Lucas aqui, ó. Ele está pedindo para os jogadores do São Paulo já ocuparem alguma sobra, já ficarem atentos a alguma sobra. E quem está colado nele aqui é o Mateuzinho. Então está todo mundo aqui do Corinthians marcando algum jogador do São Paulo, ó. Já prestando atenção em algum jogador do São Paulo. Ó a sobra aqui também. E o Lucas organizando, pedindo para a equipe ficar atenta. Quero que vocês reparem aqui no Mateuzinho, o movimento que o Lucas vai fazer e o Mateuzinho na cola dele. Ó, já escapou. Tudo muito rápido. O Lucas, ele é baixinho, né? Para um jogador para fazer gol de cabeça. O que ele faz valer, então? Ele vem de trás para ganhar esse impulso na velocidade e o Mateuzinho não alcança. Porque se ele fica aqui para disputar a altura, ele não vai ganhar dos zagueiros. Então, ele se posiciona e toma a frente do Mateuzinho para ter tempo do impulso e fazer esse golaço. Ainda tendo escapado no Mateuzinho, tinha outros jogadores do Corinthians próximos. Isso que eu ia falar. Que poderiam ter... A zagueirada não vê Aqui, isso? ó. Pois é, O Kaká era o mais próximo, se eu não me De engano. frente, é o Kaká. o Kaká. Vamos buscar exatamente a hora que ele já passa. Então, aqui ainda, né? Ele vai entre dois jogadores do Corinthians e sobe. Mas de fato é impressionante a Podia ter impulsão usado do- toda aquela tem vontade noção. que ele tem para xingar jornalista. Podia ter usado nessa Uma jogada. baita impulsão dele.
Diga, André. E assim, acho que tem essas duas coisas, né? Que a Mari destacou muito bem. Do mérito do Lucas, porque é impressionante de um jogador, a impulsão que ele teve para cabecear, mas é uma falha do sistema defensivo. E o espaço que pra se dá para ele separar as realizar coisas. isso, né? É. Donc, é muito espaço. Esse espaço, então, é um vácuo ali? Como é que é? Porque se tem a marcação próxima, ele não conseguiria ter essa velocidade para Exatamente. alcançar Pois é. Ele a tem impulsão para fazer o tempo cabeceio. para atacar a bola. Exatamente. É ele quem ataca a bola. O Oscar não faz o cruzamento na cabeça do Lucas. É ele quem vai em direção à bola. Aí agora aqui o segundo... Só para completar, Maria, desculpa, falhas defensivas à parte, que golaço, que cabeçada linda do Lucas. Golaço. E a cobrança do Grande Oscar mérito do Lucas e do Oscar. O Exatamente. famoso não tem nada a ver com isso, né? Sim. Ele não tem nada a ver com isso. Ele está fazendo a dele ali com muita Não, foi competência. espetacular. A movimentação e a testada espetaculares. Então a gente vai seguir aqui vendo como o Lucas é um baita jogador de bola. Logo depois do golaço, né, do Martínez, o São Paulo vai dar a saída de jogo de uma maneira muito rápida, trocando passes. O Corinthians, já não consegue mais ter aquele meio de campo do primeiro tempo em que ele ocupa muito bem o espaço, em que ele se distribui muito bem. Ele já dá liberdade para o São Paulo trabalhar. Com paciência, rodando, distribuindo. A gente vai ver o lance seguir. Como já tem muito espaço. Olha aqui. Para atacar espaço, para receber. Se quiser voltar o jogo para trás, tem muitas opções. O Corinthians muito distante na marcação, marcando com o olho. Essa bola vai de um lado para o outro. Aí aqui, quando o Lucas recebe, ele já recebe se projetando, né? E aqui já tem a opção de outros jogadores do São Paulo também. O pivô acontece. A partir daí é ele, né? Aí é o talento. Tanto que o Caleri não está nem nessa imagem, né? Ele nem aparece aqui ainda. É o Luciano ali, né? Aqui é o Luciano. Isso. Quando o Caleri aparece, ele já está buscando o pivô aqui, Ele já olha para o Lucas, ele já sabe onde se projetar para fazer o pivô. O braço para trás, certinho, né? Baita movimento. E aí é mérito do Lucas que passa por todo mundo da defesa do Corinthians e marca um golaço. Então, assim, primeiro tempo o Corinthians consegue equilibrar o jogo numa marcação muito forte, intensa, com associações entre seus principais jogadores. Vira a segunda etapa, não consegue mais ter domínio de meio de campo, e aí o Ramon mexe muito, né, na equipe. E aí o São Paulo consegue ir na qualidade individual dos seus jogadores, nesse quarteto, mas também nas falhas defensivas do Corinthians, uma baita vitória no Majestoso. Isso aí, rapaziada, vocês viram aí, né, os detalhes dos gols do São Paulo, os erros individuais que o Corinthians cometeu. E a questão do espaço que ela falou ali retrata bem as substituições do Ramon Dias. Eu não sou o cara de reclamar muito do Ramon Dias, de pedir a cabeça dele, não tô longe de ser esse cara, mas ele errou, cara. Ele constantemente em jogos decisivos ele teima em pegar, empilhar atacante, fazer substituições ruins, colocar o Romero no começo do segundo tempo e deixar o Thales Magno, que é o melhor jogador da temporada do Corinthians, no banco. É criminoso botar o Thales por último, né, no jogo, bem no finalzinho. É um negócio que o Ramon Dias foi muito, muito mal. Começou a empilhar atacante, tirou o meio campo do Corinthians, que é a maior força do time hoje, é o meio campo, né, é a parte ofensiva, muito criativo. Tirou todo mundo, colocou um monte de atacante, o Corinthians ficou com um buraco, não conseguia criar mais nada no segundo tempo. Então o Ramon Dias mandou muito mal, tem que melhorar nas alterações dele, tem que rever algumas coisas, porque às vezes parece que ele tá mais prejudicando o time com as alterações do que ajudando. Então isso ele tem que rever. Mas é isso, rapaziada. O que vocês acharam aí da declaração do Augusto Melo falando que não vai contratar? E também desses erros individuais, da avaliação tática aí da galera da ESPN. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Valeu, vai Corinthians.